Amados, nós estamos vivendo o mês da família, que, como o próprio está escrito aqui no na nossa chamada, que a minha família é o meu ministério. E nós devemos ter isso como uma realidade a ser vivida todos os dias. Não importa a condição da sua família, se os filhos já cresceram, se somos avós, se a família está começando, se não tem filhos ainda, somos família. E este é o nosso ministério. E neste mês da família, a recomendação de que aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé. E é pior do que aqueles que não creem na palavra de Deus. É uma advertência muito séria e muito severa que nós temos que levar a sério em todos os nossos dias. Mas este é um mês muito importante, porque entre nós batistas celebramos o mês da família para que possamos colocar a família no centro das nossas atenções e também das nossas mensagens e das nossas pregações. Aqueles que fazem parte do nosso grupo aqui da Igreja Batista Novo Dia, o pastor Heber fixou lá no alto do grupo uma série de mensagens devocionais, uma para cada dia da semana, uma para cada dia do mês, e tem sido mensagens edificantes, e como foi dito hoje, a mensagem de ontem é firmados na rocha, e nós devemos entender que uma família saudável, e uma família que serve ao Senhor integralmente, ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Mas a mensagem dessa noite traz um tema muito interessante para refletirmos também e aplicarmos no seio das nossas famílias. O tema é criando um lar de paz e sabedoria. Dois grandes desafios, certamente, mas que exigem muito de nós todos os dias. E não podemos nos afastar do compromisso de sermos promotores da paz em nossos lares e usarmos da sabedoria, a sabedoria que vem do alto para conduzirmos as nossas famílias. O texto se encontra lá em Colossenses capítulo 3, versos 15 e 16, são apenas 2 versículos, já estão sendo projetados, e eu gostaria que fizéssemos essa leitura juntos, em uníssono. Vamos lá? Nos diz assim a palavra do Senhor: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai, que esta palavra rica e abençoadora, edificante às nossas vidas, seja aplicada aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Usa-me, Senhor, como um instrumento para trazer a esta congregação, ó Deus, o que o Senhor quer transmitir por meio da Tua santa palavra, ó Deus, e que alcance sim, corações, vidas, e que sejam transformadores, ó Deus, nessa noite, e que possamos levar conosco, nos transcorrer de todos os dias, os Teus ensinamentos, e aplicá-los continuamente às nossas vidas, Senhor. Agradecidos somos em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante que nós cantamos no momento em que estávamos entregando os nossos dízimos e ofertas, este hino, Cristo satisfaz, e lá faz menção à paz, em 2 estrofes. Nem falsa paz ou vão prazer que mantenhamos em nosso coração. E no outro estrofe já diz, já tenho a paz divina servindo ao Senhor. Então, os requisitos para gozarmos de uma paz divina encontra-se em servir ao Senhor. Pois estou contente, Ele me satisfaz. É satisfatório para nós viver uma vida de alegria e contentamento servindo ao Senhor. Mas o texto de hoje, que
é um texto curto, mas com profundos ensinamentos que o apóstolo Paulo nos traz, escrevendo à igreja que está em Colossos, mas são aplicáveis à família em toda a sua extensão. Que a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus que guarda nossos corações e nossas mentes em Jesus Cristo, esteja sobre cada um de nós, para compreendermos a profundidade do que nos é trazido. Hoje somos convidados a refletir sobre esse texto, pois o apóstolo coloca para a igreja requisitos para que a igreja se mantenha unida e convivendo fraternalmente, mas é o que nós queremos para nossas famílias também. E o nosso grande desafio é como criar um lar que seja um oásis de paz e um centro de sabedoria. É um desafio muito grande e nós temos que procurar as respostas para isso. O apóstolo Paulo oferece um caminho prático para alcançarmos esse ideal. Ao meditarmos nesses versículos, descobrimos princípios que transcendem o tempo, são atemporais. Princípios que são aplicáveis quando isso aqui foi escrito àquela igreja, mas são plenamente aplicáveis nos dias de hoje também. Transformando nossos lares, assim como a igreja também, em verdadeiros reflexos do reino de Deus. É isso que o apóstolo está transmitindo àquela comunidade, àquela igreja que ali se reunia em Colossos, e que nós temos que trazer para o seio do nosso lar, para o seio da nossa família, que também sejamos reflexos do reino de Deus. É uma mensagem de amor, unidade, crescimento espiritual no contexto familiar. A paz de Cristo seja o árbitro, nos fala no versículo 15. Paulo inicia esse trecho que diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, pois para essa paz que fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A imagem do árbitro a que remete esse texto é aquele que decide e que traz resolução em meio ao conflito. É interessante nós, quando falamos em árbitro, nós que moramos no Brasil, somos brasileiros, gostamos muito de futebol, imediatamente nos lembramos dos juízes dos esportes, principalmente do futebol, né? Então o árbitro, o juiz, mas existe uma diferença entre árbitro e juiz. No conceito legal, a arbitragem, ela é um processo em que se busca uma conciliação. E já um processo judicial é aquele que vai efetivamente ao julgamento mediante a lei. Quando o apóstolo refere que a paz seja o árbitro em nosso coração, é buscar a conciliação. E não que haja julgamentos ou que em nossos lares, em nossas casas, em nossa família, estejamos aplicando rigidez de conceitos. Mas não, a conciliação, né? Este é o propósito. Em nossos lares, inevitavelmente, surgem desentendimentos e tensões, não é verdade? Quem que está livre disso? São pessoas com suas individualidades, com seus caráteres, com suas personalidades, muitas vezes fortes, né? E que tornam muitas vezes a relação tensa. Mas quando a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração, e quando ele se refere ao nosso coração, ele está trazendo uma metáfora, o coração como sendo a nossa alma, o nosso ser essencial, ou seja, que a paz reine em nossa alma. Essa paz, ela não é meramente a ausência de conflitos, mas é a paz que excede todo entendimento. Mas fica difícil de entender, né?
como é que eu posso entender a paz que excede todo entendimento? Ou seja, parece que é algo que foi feito para não ser entendido. Sim, não será entendido pelo homem natural. Mas essa paz que excede todo entendimento, ela só pode ser entendida pelo agir do Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito Santo é que nos remete a termos o pleno entendimento desta paz. Cristo deve ser o princípio e o fundamento para guiar as nossas decisões. Se as nossas decisões forem guiadas pela palavra de Cristo, trazemos Cristo para o centro das nossas decisões e não prevalecer as nossas individualidades, os nossos anseios, os nossos desejos, estaremos mais próximos de alcançarmos esta paz. Então é necessário buscarmos relacionamento íntimo com Deus, para que possa em nosso lar, em nossas famílias, reinar a paz. E aí é um relacionamento íntimo, familiar. Todos de uma mesma casa temos que perseguir para que unanimemente estejamos ancorados na palavra de Deus. A nossa família estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Então, como Paulo lembra em Filipenses 1,7, essa paz que excede todo entendimento não é a paz que o mundo vos dá. Porque o mundo entende que paz é ausência de guerras, muitas vezes. Então, por isso que nós vivemos um tempo em que existe uma proeminência de guerras e conflitos bélicos e de outras naturezas, o que está fazendo com que o mundo esteja vivendo a intranquilidade da ausência da paz. Mas essa é a paz, não é a paz que o apóstolo Paulo se refere aqui. Essa é a paz que se demonstra por atitudes humanas. E nós estamos falando da paz que ela é regida pela condução do Espírito Santo agindo em nós. Então, como entender essa paz? Porque é muito além da nossa compreensão. Só podemos então viver e sermos promotores dessa paz com o auxílio do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Isso é uma graça maravilhosa. O Senhor acendeu os céus e deixou o Espírito Santo Consolador habitando em nós. Em nenhuma outra natureza religiosa, ou de cultos, ou de deuses, existe essa figura do Deus que habita em nós. O Deus está esculpido em pedras, em madeiras, em lugares. Para outros é uma manifestação da natureza, é um sol, é uma lua, é um raio, mas não habita nas pessoas. Somente nós que temos o privilégio de termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, podemos desfrutar deste privilégio que não tem como ser medido, de termos o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando em nós. Como diz aquela música, já um pouco antiga, que nos fala: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. E nós realmente vivemos e entendemos isto. Ainda ontem, um irmão muito querido me ligou pedindo que orasse por ele, porque ele foi diagnosticado com um câncer e ele vai iniciar um tratamento. E foi muito impactante para mim naquele momento, mas ele falou assim: irmão, eu estou em paz, ore comigo, é só isso que eu preciso, porque eu estou com o meu coração em paz. É difícil explicar isso para o mundo. Um diagnóstico desse deixa a pessoa transtornada, enlouquecida. A minha vida está acabando, eu sei que não tenho escapatória. Mas aquele que está com Cristo verdadeiramente diz: eu estou em paz, porque Cristo habita nesse coração.
E aquilo, para mim, que não sabia nem mesmo o que dizer naquela hora, falei: meu irmão, estarei orando contigo. É o que eu posso fazer, porque Ele está em paz. Então, minha oração é para que o Senhor haja, promovendo todas as ações necessárias para que seja superado também essa doença. Sermos promotores da paz em nossos lares, é para isso que somos chamados, para cultivá-la individualmente e sermos agentes na nossa família. É muito difícil você ser um agente de paz quando você age com palavras rudes, quando suas atitudes e suas ações não são ações que demonstram paz, ser pacífico, ser acolhedor, ser conciliador. Quando você já busca o conflito, é muito difícil que reine paz nesse ambiente, mas a partir do momento em que você se dispõe a ser um promotor, um agente da paz, você vai buscar ser o árbitro, você vai buscar ser na sua família aquele que faz com que os conflitos sejam superados, e muitas vezes requer de você mesmo um exercício muito grande, e tão grande que muitas vezes o exercício é ouvir, o que está sendo muito difícil nos dias de hoje. Existe uma ânsia por falar, por impor as suas ideias, por manifestar os seus conceitos, e poucos estão dispostos a ouvir. E muitas vezes aquela pessoa que está angustiada, muitas vezes ali a ponto realmente de entrar num conflito, ela só está precisando que alguém a ouça. E como também a nossa mensagem traz no seu título para usarmos de sabedoria, com sabedoria, no momento oportuno, você vai saber como se manifestar, quando, como e de que forma se manifestar, sempre ancorado na palavra de Deus. Quando cada membro da família busca essa ação, porque isso você demonstra demonstra a partir de suas ações, você também está sendo observado. Então, quando existir uma ação contrária à sua atitude, a pessoa vai refletir sobre isso, tá? Não posso agir dessa maneira. A melhor forma que você tem de levar a paz ao seu lar é sendo um promotor da paz. As famílias estão sujeitas a tempestades, sim, muitas tempestades. O que nós temos que tomar muito cuidado é para que as tempestades não surjam no seio da família. As tempestades são externas, elas estão nos rondando, nos cercando, e vêm de todos os lados, e algumas com muita violência, por canais de comunicação tão amplos hoje e tão abrangentes, por pessoas que se infiltram com maldade, por muitas vezes os entes da família estarem sujeitos a um mundo extremamente agressivo, onde não reina verdadeiramente a paz, e reina alguma outra coisa denominada paz, que é simplesmente estar numa atitude de estar na boa, vamos falar assim, né? Então, hoje nós vemos um mundo que se manifesta estar buscando a paz, mas que na verdade é uma paz superficial. Então nós estamos sujeitos a isso também. Só não podemos trazer isso para dentro da nossa casa. O nosso lar tem que ser um lar onde reine, sim, calmaria, harmonia, consenso, superação de desafios. Também sejamos gratos, nos diz o versículo, gratos pelos nossos familiares, pelas bênçãos derramadas sobre o lar, cultivando um espírito de contentamento que afasta a discórdia. A partir do momento, como nós cantamos aqui, com Cristo estou contente, né? Você transmite isso no seu lar, e a expressão de contentamento, ela é contagiante, né?
Outro dia vi um vídeo muito engraçado, porque mostra um senhor, isso é na Europa, ele toma um trem de metrô, está com o celular na mão, e mostra assim, o vídeo retrata a fisionomia das pessoas, todos muito de cara fechada assim. Daí esse senhor começa a rir, é um ator. Ele começa a rir desesperado, assim, intensamente, e as pessoas começam a rir também, nem sabiam do que ele estava rindo, mas começam a rir também. E de repente todo aquele vagão de metrô estava sorrindo, rindo, dando gargalhada. Quer dizer, o contentamento, a alegria é contagiante. E nós temos que demonstrar isso. O crente não deve viver cabisbaixo, moribundo, reclamando das coisas, né? Nós temos uma graça que o Senhor nos concedeu, que não tem como até demonstrarmos em igual medida. Podemos retribuir ao máximo, mas sempre será pouco a forma como podemos agradecer. A paz, por conseguinte, o que nós podemos entender, que a paz é um produto da cruz de Cristo. O homem vivia em guerra com Deus. Éramos inimigos de Deus. Vivíamos afastados de Deus, e a cruz nos reconciliou. Jesus fez ali a arbitragem que precisava ser feita. A cruz abriu o caminho para Deus. Éramos inimigos, e hoje somos chamados amigos de Deus. Mais que isso, somos filhos de Deus. Então a cruz de Cristo, ela traz essa essência de nos trazer a paz, em meio àquela violência que reinou na crucificação do Senhor Jesus. E de onde vêm os conflitos, então, dentro das nossas famílias? O que nós temos que tomar muito cuidado. Os conflitos em nossa família vêm da natureza carnal. A partir do momento em que nós permitimos que aflore qualquer um dos elementos carnais que não estamos livres, o apóstolo Paulo menciona em Gálatas 5, todos nós sabemos dos versículos 22 e 23, mas às vezes esquecemos do que nos traz antes, que é Gálatas 5, 20. Deixa eu achar aqui no meu texto. Que nos diz assim: as obras da carne, que são opostas às obras do Espírito. Ora, as obras da carne são manifestadas por imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, meus irmãos, família é um lugar onde não pode reinar nada disso. O ciúme, que às vezes é colocado como um tempero do amor para o casal, ele é obra da carne. A paz, ela é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é composto de 9 características, nos traz lá as características do que é bom e que deve permanecer em nosso lar. E lá está a paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é fundamental para que reine paz em seu lar. Domínio próprio é saber o momento e a hora de agir e falar. Sede agradecidos. Esta é a nossa atitude. Agradecer a Deus pela paz que trago em minha alma. Agradecemos pela nossa família. Agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que nos reconciliou, que nos transformou de inimigos em amigos de Deus. Tiago 1,5 nos diz: se você deseja sabedoria,
peça a Deus, que concede livremente. É como nos diz o versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria que vem do alto, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. É essa sabedoria que buscamos e que devemos praticar em nossa família. Que a palavra de Cristo habite ricamente, ou seja, abundantemente, transbordantemente. E aqui se refere o texto à palavra de Cristo, ou seja, os evangelhos. O evangelho de Cristo seja transbordante em nossas vidas, habite ricamente em nosso coração, seja para nós verdadeiramente um tesouro. Um tesouro, mas não para que deixemos escondido ou enterrado, mas um tesouro para que seja distribuído em nossa família e em nosso lar. E nós devemos ancorar a sabedoria na palavra de Deus, pois em 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz, afirmando que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Estes são os princípios de sabedoria que devem nortear a nossa atitude dentro do lar. O estudo da palavra juntos, como família, é altamente edificante, pois juntos estamos crescendo, juntos nos edificamos na palavra. Isso significa que cada membro da família tem um papel a desempenhar no crescimento espiritual dos demais. Não é só os pais que promovem o crescimento espiritual dos filhos. Os filhos também promovem o crescimento espiritual dos pais. Às vezes uma criança, como a Alana, irmão Henrique, irmã Bárbara, deixa ali um ensinamento precioso para vocês, papais. Principalmente quando os papais estão apavorados, às vezes a criança com uma atitude singela, simples e inocente, mostra preciso ser mais criança e menos ranzinza, menos velho no sentido de aquela pessoa carrancuda, né? Certo? Então, nós temos que entender que aprendemos com as crianças, aprendemos com os mais jovens, mas temos que ter a nossa mente e o nosso coração aberto a aprender. Então, que o Evangelho habite em nós ricamente. E habitar é exatamente isso que ele quer dizer. Fazer residência em nós. Que a palavra do Senhor habite em nosso coração, esteja aqui, seja parte de nós. Esta é a forma que nós vamos aplicar a sabedoria de Deus fundamentado na palavra. Por fim, a paz é a consequência de uma família firmada em Cristo. A manutenção da paz requer um exercício diário. Guerra é sempre fruto de disputas, e paz é não disputar, é conciliar, é respeitar, é aprender a ceder, muitas vezes apenas ouvir, falar com mansidão, estar atento com seus gestos e palavras. Amados irmãos, essa mensagem, ela deve edificar e nortear a nossa vida em todos os dias. A palavra do Senhor habite verdadeiramente, ricamente em nossos corações. Também que nossos lares sejam lugares de refúgio, de aprendizado mútuo e de celebração da presença de Cristo. Que a paz que Ele nos oferece reine abundantemente em nossas famílias. E que a sabedoria que emana da Sua palavra nos guie em todos os nossos caminhos. Que assim seja, para a honra, para a glória de Deus e para a edificação do seu reino em nossos lares.
que possamos ser nós os agentes e promotores da sabedoria e da paz em nosso lar. E assim possamos viver em nossas famílias. Eu vou orar e após a minha oração, o ministério vai trazer um cântico. E ao final desse cântico, eu quero cumprimentar os irmãos e saudá-los com a paz de Cristo ou com graça e paz. Sempre a paz do Senhor estará entre nós. Que a graça de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e nos guie nossos corações, em nossos lares, em nossas famílias, em todos os dias da semana que se inicia e em todos os instantes em que somos chamados a sermos árbitros e promotores da paz em nossas casas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.